Eu queria só fazer uma atualização, acho que vocês já até viram nas minhas redes sociais, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e a Frente Parlamentar do Agronegócio organizaram um evento em conjunto, a FPE e a FPA, em Brasília, e teve algumas informações muito importantes ali. A gente teve uma temperatura importante da classe política, das entidades de classe que estiveram ali presentes, né, Ambima, CNF, etc., e também do próprio governo. Então, se vocês olharem o evento, assistirem um evento, que inclusive foi disponibilizado pelo YouTube, eu até coloquei, vou pedir até para o pessoal aqui das redes sociais republicar para vocês o link aqui na descrição do vídeo. É muito importante vocês verem ali que tem na minha visão, uma convergência muito grande de que realmente os fundos imobiliários, os FIAGROS, seguirão isentos. E aqui eu não estou falando de imposto de renda, tá? Isso é outra história, outra pauta que inclusive já se falou que os ativos isentos, os ativos imobiliários isentos permanecerão isentos mesmo acima de R$50 mil por mês. Mas quando a gente está falando agora da tributação das receitas, então nós estamos tratando no âmbito da reforma tributária. Não estamos falando em nada relacionado a imposto de renda, Receita Federal. Estamos falando no âmbito da reforma tributária. Porque os fundos imobiliários, eles hoje têm aquela questão de não se enquadrarem como contribuintes dentro da malha fiscal. Então, qual é o estágio que nós estamos hoje? Do ponto de vista de convicção, de entendimento, se vocês olharem o vídeo, fica muito claro que fundo imobiliário e FIAGRO são realmente veículos hoje importantes de serem usados dentro dessa dinâmica de construção de funding, né, de fontes de financiamento para o setor imobiliário e do agro. Tanto é verdade que foi dito ali no evento justamente que teve todo um esforço histórico dos governos de descentralizar esse capital, de fazer com que esse capital ficasse mais acessível às pessoas. E se você desincentiva o investimento nos fundos imobiliários e nos FIAGROS, você volta às origens. Então, seria um grande retrocesso estrutural para o país com relação a essa pauta. Então, acho que não é uma pauta isolada de um governo A ou B, é uma pauta de governo, é uma pauta de país, uma pauta de Brasil. São dois veículos que estão dentro das maiores classes, e eu não vou, aqui eu posso, não, embora não seja pauta, mas assim, e a gente pode até colocar os próprios FIINFRAs também. Então, acho que fundo imobiliário, FIINFRA e FIAGRO são três grandes veículos de investimento que estão preenchendo lacunas históricas no país, em todos esses três setores, né? E claro que dentro de infraestrutura você tem várias ramificações, saneamento, energia, rodovias e muito mais. Então, acho que me parece bem claro hoje de que o próprio governo está convencido desta questão. E agora entra, Baroni, tá, e o texto? O texto, obviamente, ele está ainda em fase, eu não diria muito preliminar, está em fase muito avançada, e está se trabalhando agora para não ter nenhum problema, eu diria assim, jurídico, né? Porque o veto, ele veio não na escala técnica, ele veio mais na escala jurídica. Então, o objetivo agora desse novo texto é fazer com que você tenha ali uma segurança jurídica, isso palavras do próprio governo, né, na figura representada na figura do API, ele está colocando dessa forma, ele acredita que, e a gente acredita também, que este novo texto, ele manteria os ativos isentos, e mais do que isso, ele traria uma segurança jurídica, uma salvaguarda para frente, ou seja, deixaria ainda mais mais claras as operações imobiliárias atinentes aos fundos imobiliários e as operações do agronegócio, tá bom? Então, temos que ter ainda mais um pouco de paciência, não gosto de marcar data, mas existe uma agenda que também foi dita publicamente pelo API, de que nós temos ali até, eu diria, meados de junho, salvo engano, 17 de junho, onde poderia ter alguma pauta de votação com relação aos vetos, né? Pode ter um veto totalmente derrubado, pode ter um veto parcialmente derrubado. Então, acho que agora realmente a gente está entrando na minha leitura. Veja, eu sou uma leitura de uma pessoa que está acompanhando de perto todos os lados ali com a parte jurídica da FPA, né, dos advogados ali da Frente Parlamentar, então estou acompanhando nesse âmbito. Na minha leitura, estamos ou já ou muito próximo dessa reta final. Eu diria que a gente está nessa reta final. Claro que essa reta final não demora 2 dias, ela pode demorar 2 ou 3 semanas, mas eu acho que de tudo que a gente viu até agora, me parece que estamos bem próximos dessa
desse texto realmente final e tudo isso superado, tudo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, e de novo, não quero trazer excessos de otimismo ou vamos lá, não tem esse risco mais, acabou, vamos para frente, isso é página virada. Eu não quero trazer esse tom, mas a leitura que eu tenho aqui, pelo menos a parte do governo, a classe política já estava bem convencida disso, mas pelo menos a parte agora do governo me parece bastante inclinada nesse contexto de que a intenção não é tributar. Então aqui estamos falando de textos de segurança jurídica, de não deixar nenhuma ponta solta. Então veja que a discussão não é mais tributa ou não, a discussão agora é mais está seguro ou não, tá? Então isso me parece, a essa altura do campeonato, uma grande vitória, tá bom?